galerinha do YouTube, galerinha do meu canal, mano, como que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Vamos falar aí hoje de Vasco da Gama, moçada. Hoje o Vasco anunciou a contratação de Felipe Coutinho. Parabéns ao Vasco, que eu já falei em outros vídeos, né, eu sempre tenho preferência por... Minha paixão é o São Paulo. Mas tem alguns times assim de outros estados que eu gosto. Sei lá, eu curto, tá ligado? No Rio de Janeiro mesmo, o Vasco da Gama, entre os 4 grandes assim, é o que eu mais gosto. No Sul, o próprio o Grêmio, eu gosto mais do Grêmio do que do Internacional. Em Minas mesmo, eu acho o Atlético Mineiro mais legal do que a equipe do Cruzeiro. Então assim, são algumas preferências. Mas que contratação do Vasco da Gama é essa do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho que está com 32, 33 anos, se eu não estiver enganado, talvez eu acho que até 31, se for menos ainda. Mas assim, Felipe Coutinho foi revelado no Vasco, Felipe Coutinho jogou, para mim a temporada dele mais marcante mesmo, foi aquela temporada com o Liverpool, né, onde ele realmente explodiu no cenário assim do futebol mundial, onde fez com que ele fosse, né, escalado várias vezes pelo próprio Tite nas Copas do Mundo. Então assim, o Felipe Coutinho é um atleta que, para mim, no Brasil, se enquadra da mesma forma do que o Lucas no São Paulo, sabe? Um jogador de muito sucesso, né? Acho que até poderia ter rendido mais lá na Europa. Para mim, Lucas e Felipe Coutinho estão na mesma prateleira. Acho o Lucas mais jogador do que o Felipe Coutinho, mas para mim o Felipe Coutinho é um excelente jogador pro Brasil. No Vasco vai sobrar, eu não tenho dúvidas disso, que no Vasco, aqui no futebol brasileiro, o cara vai sobrar. É um meio campo completo. Não vejo ele conseguindo marcar nesse meio de campo do Vasco. Se o Vasco der uma liberdade para ele, o que o Verratti vai fazer de gol, o que o Watson vai ser acionado, o que vai ter de gol de fora da área, porque uma das características mais fortes do Felipe Coutinho é o chute colocado de fora da área. O Felipe Coutinho, sei lá, é um maestro nesse quesito, né? Chutes fora da área, chutes no ângulo. O Felipe Coutinho é excelente. Então assim, o Vasco faz uma senhora contratação, uma baita contratação, né? Nesse ano 2024, para mim, é a contratação mais foda do mercado. A do São Paulo foi a do Lucas no ano passado, né? Mas esse ano 2024 é a contratação do ano e acho que não vai ter outra para poder superar uma contratação igual a essa. Lembrando que o Felipe Coutinho, antes de vir para o Vasco, ele exigiu que o Vasco, né, fizesse força no mercado para ter uma equipe competitiva para ele poder atuar. Senão é um jogador que vem, acaba não dando certo, vai começar a rodar vários clubes, fica até chato. Mas eu acho que está certo, o jogador do padrão dele, ídolo como ele é do Vasco, ele tem essa moral para poder exigir, né, algumas situações para que alavanque o próprio clube, né, para que tire o clube dessa draga que o Vasco vive aí nos seus últimos anos. E com a contratação do Coutinho, Payet, Lucas Piton, Adson, Verratti, olha, é um time de um meio de campo ali pro ataque que você olha e você fala, meu Deus, tem qualidade. Uma coisa que eu repito, desde que eu falei lá do início do ano, quando o Vasco começou a fazer algumas contratações, o sistema defensivo do Vasco, para mim o João Vitor é um baita zagueiro. Agora o Maicon não dá, Léo Pelé, vocês não podem continuar. São 2 jogadores que o Vasco tem que se desfazer imediatamente. Porque uma dupla de zaga ali, João Vitor e mais algum outro zagueiro, cara, o Vasco começa a ficar com uma cara de um time bem competitivo. Infelizmente não tem um elenco recheado, mas fica um time bem competitivo. Beleza? Espero que tenham gostado. Deixem um like, Felipe Coutinho, que você brilhe muito no Vasco, muito no Campeonato Brasileiro, que o Vasco volte a disputar Libertadores, que o Vasco volte a ser protagonista também no cenário
do futebol, não só brasileiro, como mundial, quem sabe. Deixem um like, se inscreve no canal, tamo junto, valeu, falou e foi!